E aí, tudo bom? Tudo bem, gente? Boa noite. A gente hoje vai falar sobre um dos meus temas favoritos, geografia, que é sobre Revolução Industrial. E a gente vai fazer associação com um dos personagens mais icônicos dos livros da literatura, no caso do cinema, que é um cara chamado de Sherlock Holmes, né? E aí, o que acontece? Olá, gente, tudo bom? Então, a gente vai hoje fazer uma relação entre o Sherlock Holmes e as revoluções industriais. O que eu quero que vocês peguem para a gente conseguir começar a nossa live bem, para que a gente consiga entender direitinho como é que funciona isso tudo, como é que funciona essa relação entre esses caras, entre, no caso, o Sherlock, né? Boa noite, entre o Sherlock e a Revolução Industrial. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte, cara, eu vou usar como referência os filmes, né, os filmes que ficaram mais famosos, que foram feitos pelo Robert Downey Jr. Eu tenho que tomar cuidado para não falar Robert Downey Jr., né? Downey Jr., né? Que ficou eternizado como um Homem de Ferro. Isso é uma coisa que esse cara é eterno, né? Ele foi o Homem de Ferro, ele foi o Sherlock Holmes, possivelmente vai voltar como Sherlock Holmes. Já tem aí uns papéis aí que estão falando que ele pode voltar a interpretar o personagem. E o que acontece, cara? Acontece que toda essa saga, e aí eu vou mostrar depois no Stories, eu vou colocar algumas fotos do filme, vou colocar algumas fotos, misturar com fotos da Inglaterra no período, no século XIX, para poder mostrar para vocês como que a Inglaterra era naquela época, né? E como que ela foi muito bem representada pela cinematografia, né? Pelo filme. E isso é muito legal, porque quando você ver a Inglaterra daquela época, e principalmente para as pessoas que foram, né, para Londres. Eu já fui a Londres muitas vezes, né, enquanto eu estava jogando Assassin's Creed Syndicate. O que acontece? E também quando eu vi filme, e quando eu fiquei andando pelo Google Maps, enquanto eu chorava. O que acontece, gente? Acontece que, cara, a Inglaterra mudou muito de lá para cá. Acontece que nesse período em que a Inglaterra mudou muito de lá para cá, aconteceram algumas coisas interessantes. A primeira delas é que na época do Sherlock, né, a gente estava num ano chamado de 1800, não era chamado, né, tipo, Mateus 1887, né? E aí, quando eu estava nesse período aí, 1887, aconteceu uma parada bem interessante, porque eu estava vivendo a transição da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial. E como eu estava nessa segunda Revolução Industrial, eu já conseguia perceber alguns elementos que conduziam o pensamento administrativo. E é muito curioso porque naquele período a gente está vivendo uma época chamada de cientificismo, né? Então a arquitetura está mudando, a engenharia está mudando, as formas de produção científica estão mudando também. E como está tudo isso mudando, a indústria também vai mudar. Os contextos históricos são outros. Por quê? Porque dentro desses novos contextos históricos, eu vou conseguir ter os Estados Unidos como uma nova potência econômica. Os Estados Unidos já não é mais aquela nação que acabou de se desgarrar da Inglaterra. Ele já tem lá na região nordeste dele um cinturão manufatureiro, né? Ele já tem uma lógica industrial bem orquestrada, bem organizada, em crescente produtiva. E do outro lado eu tenho uma Inglaterra que está lidando com novas formas de competição, uma França industrial, uma Rússia industrial, ela tentando bancar a industrialização também, e ela precisa associar as transformações urbanas que ela viveu ao longo do século XIX, né? Que ela acabou sendo, eu não vou falar atrasada, mas ela acabou sendo empurrada durante o século XIX inteiro, até porque a gente está falando da capital de um país e de um núcleo econômico, né, de um núcleo produtivo. Londres era a capital do rio Tâmisa, né, então ela tinha todo aquele vínculo estrutural com o rio que escoava suas produções, né, para outras cidades, para outros territórios. Lembrando que a Inglaterra, né, ela está em um país insular, né, numa ilha, então assim, ela precisava se conectar à Europa, mas ela vivia um cenário de competitividade problemático, porque ela tinha competidores na Europa continental, né? A Europa é uma península, na Europa continental, e na Europa oriental, no caso a Rússia e a França na Europa continental. E do outro lado do Atlântico tinha os Estados Unidos com a doutrina Monroe, né? Com aquela ideia de que a América é para os americanos, ou seja,
Como que eu vou lidar com isso tudo? Aí você, pô, mas onde é que o Sherlock Holmes entra nisso? Então, o Sherlock Holmes ele dá algumas dicas sobre como que funciona a lógica da segunda revolução industrial. Como eu disse para vocês, cara, eu tô muito feliz, a live tá bombando hoje. Então, como eu disse para vocês, o Sherlock Holmes ele é um personagem criado em 1887. A gente já tá então no final da década de 80 do século XIX, né? E aí ele foi criado por um coroa chamado de Sir Arthur Conan Doyle, né? Uma coisa bonita de falar, né? E tal, né? E aí esse Sir Arthur, quando ele cria o Sherlock Holmes, ele coloca o Sherlock como se fosse o detetive dos detetives, né? Ele tem a função, né? Ele fica toda hora, tipo, elementar, meu caro, já até botou ali o Ícaro, né? Então, e aí quando ele bota o Sherlock, né, e o Watson, não, o caro Watson, quando eu era criança eu achava que o Watson era caro porque, enfim, esquece, não era uma piada boa. O que acontece? Acontece que, cara, quando o Sherlock aparece, ele cria um novo método para conseguir fazer as investigações. E que na verdade não é exatamente novo método. Ele é revolucionário porque ele utiliza, ao invés de paradigmas, dos dados que só existem ali, ele começa a usar duas características. A primeira delas é o método científico e a segunda é a lógica dedutiva. Então ele observa uma determinada coisa e começa a deduzir que fenômenos que aconteceram para poder chegar naquele ponto. E aí, para ele conseguir chegar àquele ponto, ele começa a ter uma série de análises completamente aleatórias. Ele olha para o cara falando com ele e descobre que aquele relógio tem uma poeira, que é uma poeira típica de determinada zona fabril de não sei aonde, e que a unha daquele cara tá suja de carvão. Então ele descobre que aquele maluco em algum momento estava numa parte que estava, enfim, que utilizava carvão mineral, sei lá, para poder fazer a indústria funcionar e liberava uma fuligem, uma poeira. E cara, quando ele pensava esse tipo de coisa, o que acontece? Acontece que quando ele tinha essa ideia, ele acabava impressionando os outros detetives, os outros policiais, justamente porque ele conseguia tirar detalhes de todos os detalhes. E aí, quando ele faz isso, ele acaba se transformando num elemento cientificista. Para quê? Para conseguir chegar às conclusões dele. Então ele analisa dados. Então para isso eu já quero que você pense numa coisa. Quando a gente aprende em filosofia, principalmente, sobre o método científico, a gente tem as seguintes fases. A gente tem a fase da observação, do questionamento. Lembra que o Watson sempre indaga, na verdade o Sherlock sempre indaga o Watson para ver se ele está conseguindo enxergar a mesma coisa que ele, para ele conseguir chegar nas conclusões dele. E aí ele começa a criar teorias sobre aquilo. Na verdade não são teorias. O Sherlock Holmes cria hipóteses. Então vamos lá. Nós já temos a ideia da observação, o questionamento, a hipótese, né? E aí ele começa a fazer a experimentação. É muito louco porque quando você vai vendo os filmes, né? O filme do Sherlock Holmes com Robert Downey Jr., eu tenho que tomar cuidado com esse sobrenome. O Robert, o Iron Man, enfim. Quando tem aquilo ali, o filme, né, o Iron Man Sherlock, ele sempre torna a casa dele, no apartamento dele em Baker Street, né, ele torna o apartamento dele um laboratório. Ele começa a fazer tentativas e tentativas para ver se as hipóteses que ele tem em mente são realmente válidas. E ele começa a fazer uma porrada de teste aleatório para tentar ver se aquilo ali poderia ser, como é que se diz, válido, para que ele consiga chegar a uma conclusão. E aí ele consegue ser prepotente o suficiente, mas a parte que ninguém pega, né, a parte que os policiais não pegam, os outros detetives não pegam, é que ele usa do início ao fim a metodologia científica para poder chegar na conclusão dele. E aí, quando ele chega naquela como é que se diz? Quando ele chega naquela conclusão, a gente fica assim, caraca, que coisa incrível, o Sherlock Holmes é muito genial. Sim, ele é muito genial, ele é cabeçudo, é nerd e tal, mas em nenhum momento ele abandonou o quê? A ideia de fazer uma reformulação da administração do pensamento dele. E aí a gente já tem mais uma dica de revolução industrial. Né? Dentro da primeira revolução industrial havia uma certa confusão produtiva. Haviam obviamente vários administradores, vários donos de fábrica, de comércio, etc e tal, mas ainda não havia uma metodologia de produção. Havia uma tentativa de pensamento científico, mas não havia uma teoria sobre aquilo ali. E aí vão surgir três caras nessa virada do século XIX para o século XX que vão mudar essa história. E esses três caras são
o Frederick Taylor, né? O Henri Fayol, Frederick Taylor nos Estados Unidos, o Henri Fayol na França, né? Ele é um turco que foi morar na França, e depois um cara chamado de Ford, né? O cara lá da linha dos hambúrgueres. E aí, na verdade, não é dos hambúrgueres, isso é uma coisa que eu faço com as minhas turmas. Mas aí é outra história de outro dia. E aí a gente pode fazer até uma outra live sobre isso. Mas, enfim, o negócio é que quando o Ford, com a sua indústria automobilística, e quando o Fayol, no setor industrial, principalmente no ramo de mineração, se não me falha a memória, e o Taylor, que era um multi-investidor, ele é administrador de várias coisas, também um teórico, um teórico científico. Quando esses caras começam a pensar sobre a administração científica, eles começam a atuar como grandes promotores da ciência da administração. E quando eles entram na lógica da ciência da administração, eles seguem os mesmos passos que o Sherlock Holmes para poder chegar nas conclusões deles. Isso quer dizer que eles vão passar por todo esse processo de observação. Eles vão questionar para ver onde é que estão os erros daquele processo. Eles vão criar uma hipótese sobre aquilo ali. E com isso eles vão matematizar tudo. Principalmente o Taylor. Ele vai criar uma estética cartesiana sobre a produção. Isso quer dizer que ele vai criar uma série de gráficos. Ele vai criar uma série de análises para conseguir ponderar a produtividade. E quando ele faz esse tipo de coisa, ele está também de alguma forma fazendo experimentações matemáticas para conseguir comprovar que aquela produção que ele tem, que aquela estrutura produtiva que tem, tem até um outro teórico também, o Mayer, e aí eu não me lembro se ele era europeu ou americano, se não me engano ele era britânico. O que acontece? Acontece que quando esses caras começam a teorizar, sobretudo Taylor, a administração não vira só uma ciência econômica, ela também vira uma ciência matematizada. Eu passo a torná-la uma ciência palpável, a partir de gráficos, a partir de análises contextualizadas aos dados científicos. E isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que tanto Sherlock Holmes quanto a administração científica valorizam, justamente pelo fato que agora eu posso pensar na produção em relação ao tempo, só para começar. E eu posso, a partir dessa relação de produção e tempo, organizar o espaço fabril. E se eu organizo o espaço fabril, aquela minha fábrica bagunçada, com uma produção desregulada, onde eu me preocupava mais com a receita do que com as formas de produção, ela acaba sendo repensada. E ela pode ser repensada por várias óticas diferentes. Por exemplo, se eu sou o Taylor, eu posso repensar de acordo com a forma que eu atuo sobre o trabalhador, a especialização, a alienação dele. Se eu sou o Fayol, eu vou analisar aquele processo a partir da visão do dono, do diretor. Até hoje a gente tem muito dessa coisa da visão do líder, de como o líder enxerga o seu rebanho, quer dizer, o seu operariado, né? O que acontece? Quando ele faz aquilo ali, eu já consigo chegar a uma outra concepção. Que concepção é essa? A de que eu posso ter uma visão de baixo para cima sobre a produtividade ou de cima para baixo sobre a produtividade. E quando tem essas duas visões, eu tenho um outro cara chamado de Ford que analisa bem esses dois pensamentos e pensa o seguinte, cara, eu posso juntar isso. Eu posso criar no operariado uma visão, e aí eu posso criar no operariado uma visão vinculada ao operário, que é o apaixonado pela empresa, que é o maluco que veste a camisa, é o cara que segue aquelas normas e tudo mais, valorizo aquela mão de obra, eu consigo fazer aquela mão de obra evoluir, bem, pelo menos ele precisa achar que sim, e eu não faço com que aquele maluco perca a lógica de alienação, ou seja, ele não vai deixar de ser um alienado, né? Ele não vai deixar de ser um alienado naquela produção, ele vai continuar sendo, ele vai produzir inclusive mais rápido, massivamente, né? E aí, consequentemente, quando isso tudo acontece, o Ford acaba acelerando todo o método de produção. Ele renova a administração nesse processo. Então, voltando para a Inglaterra, né, agora que a gente já tem os Estados Unidos bombando com Fordismo, Taylorismo e tal, quando a gente volta para a Inglaterra tem novas necessidades. Ela não tem a área disponível que os Estados Unidos têm. Ela não tem os recursos minerais que os Estados Unidos têm, né? O Sherlock também sabe disso. Você consegue ver nitidamente no filme a quantidade de espaços poluentes, no caso, que existem naquele território. E aí o que vai acontecer? Acontece que aqueles espaços poluídos, que você vê aquela quantidade, como é que se diz? Aquela quantidade
de fuligem que existe na cidade, uma cidade suja, uma Londres suja, úmida, chuvosa e tal. Quando você vê tudo aquilo acontecendo no filme, você consegue reparar que o espaço urbano industrial que existe lá na Inglaterra, né, o espaço urbano industrial que existe lá, ele acaba sendo todo mesclado. A qualidade de vida na Inglaterra não era muito boa. Era necessário criar uma reforma sanitária em Londres para fazer com que as coisas funcionassem. Era necessário criar uma reforma estrutural, alargamento das ruas de Londres, para fazer com que os produtos da zona industrial conseguissem chegar até o seu ponto final. Era necessário afastar as elites da onde era o polo fabril. Agora ele tem a charrete, depois vai ter o carro, vai ter o omnibus para conseguir ligar o cara até as zonas de trabalho. Ou seja, eu tenho uma Inglaterra que precisa se atualizar para conseguir integrar todo mundo. E aí uma coisa curiosa acontece ali, porque a malha de metrô, no caso o subway deles, né, o metrô-trem deles, acaba interligando a população britânica a um ponto tão complexo que faz com que eles consigam ter um aproveitamento superficial da cidade. Ou seja, quando o cara cria as linhas de metrô, que curiosamente permanecem até hoje, né, você consegue ver algumas estações clássicas em Londres, que permanecem com a mesma arquitetura, né, vitoriana, depois eduardiana, enfim, daquela época do século XVIII. E quando você repara esse tipo de coisa acontecendo, cara, é muito, muito louco. Por quê? Porque você consegue ver que do século XVIII, depois do XIX e até hoje, existem estruturas criadas, no caso do XVIII, a ferroviária, XIX, a metroviária. Essas estruturas, quando se encontram, quando se encaixam, elas acabam deixando uma informação pra gente. Uma cidade grande, uma cidade bem populosa, ensina pra gente que quando tem essas estruturas de massas bem conectadas, elas conseguem perdurar por muito tempo e não deixar de integrar a população. É uma lição que não só a geografia do Rio de Janeiro prejudica, né, o caso aqui do Rio de Janeiro, não só a geografia daqui do Rio de Janeiro prejudica, mas também foi muito pouco investida. No caso de São Paulo, eu tenho um outro problema. Porque São Paulo tem uma porrada de linha de metrô, tem linha de trem, tem os BRTs deles, mas a capital, São Paulo, né? Mas ao mesmo tempo que eles têm isso tudo, cara, eles não conseguem se articular tanto quanto deveriam. Ou seja, eu consigo ir para qualquer lugar de São Paulo, mas no rush caraca, um furdunço. Isso quer dizer que mesmo sendo muito mais complexos do que o Rio de Janeiro, São Paulo acaba se transformando numa cidade que é tão inchada quanto o Rio. Londres passa um pouco menos do que isso, porque ele tem uma articulação urbana muito melhor, desde aquela época, né? E aí, o que eu quero que você entenda? Enquanto eu tinha o rio Tâmisa como um grande escoador da produção industrial britânica, né, eu tenho a Central Ferroviária de Londres, né, a Estação Central de Londres, como maior articulador de produção industrial. Ou seja, eu consigo conectar a matéria-prima até a produção, da produção até aquela zona industrial, que não vai ter um contato muito distante ao rio Tâmisa, porque agora tem vias largas, e todos esses caras se conectam. Né? E como todos esses caras se conectam, o que vai acontecer? Eu vou passar a ter uma outra característica bem legal. Qual é? O Sherlock Holmes, ao longo de todos os livros, depois dos filmes dele, ele passeia por Londres, o que é maneiro, porque tipo, o Conan Doyle ele teve uma característica muito maneira. Ele transformou o Sherlock Holmes em um manual turístico de Londres. Isso é muito maneiro, cara. Porque ele conseguiu apropriar a literatura, a organização do espaço, a sociedade industrial, a lógica industrialista e também o academicista. O que é maneiro, porque o vilão do Sherlock Holmes, né, pelo menos o maior vilão do Sherlock Holmes, talvez eu erre o nome, é um cara chamado de Professor Moriarty. E aí, esse professor Moriarty, ele tem uma característica interessante, porque ele é um matemático, ele é um produtor universitário, ele é um cientista de fato. E aí é muito legal, porque comumente ele é colocado como um cara mais inteligente do que Sherlock Holmes, justamente porque ele é um intelectual. Só que o problema é que ele é um intelectual do mal, né? Ele é um cara que usa todo o conhecimento dele para articular o poder paralelo em Londres, a criminalidade em Londres. E quando ele faz isso, cara, é muito maneiro, porque você consegue reparar mais um dado. Londres, ela pode ter uma estrutura maneira, ela pode ter uma estrutura industrial, ela pode ter muito capital inserido, mas as desigualdades... O Blackwood é um deles, né? O Moriarty é um, né? Blackwood, eu não me lembro se é uma extensão dos livros, dos contos do Sherlock Holmes. Agora eu não me lembro, depois eu vou dar uma pesquisada. E aí, o que acontece?
Acontece que no meio desse processo todo, é possível você conseguir perceber que, como é que se diz, que existe poder paralelo em Londres, existe a criminalidade em Londres. Se ela é colocada numa literatura de século XIX, não quer dizer que todo mundo voava, andava em, sei lá, carro voador movido, sei lá, a carvão. Não, isso não existia, sacou? Então havia criminalidade, havia um poder paralelo naquele território, havia todo um problema existente em Londres. E, cara, isso é muito louco, porque pelo fato disso tudo existir, significa que o crescimento econômico, o crescimento estrutural de Londres não foi compatível para toda a população. Se existe esse poder paralelo, se existe a criminalidade, existe um poder organizado, quer dizer então que não houve uma estrutura capaz de fazer com que a Inglaterra industrial gerasse empregos ou boas condições estruturais para todo mundo. Né? Eu gosto de comentar, inclusive, com as minhas turmas, que lá na primeira Revolução Industrial existiam bairros de órfãos em Londres, porque haviam famílias que simplesmente largavam as crianças lá para que elas pudessem se virar. Então era como se fosse Cidade de Deus, sabe qual é? Quando você pensa em Cidade de Deus, já eu vou dar uma viajada, tá, Dani-se? Então, no filme Cidade de Deus você consegue ver um pouco disso, né? Você consegue ver que existe um trecho da comunidade, um trecho da favela, em que quem manda são as crianças, né? As crianças são os pequenos traficantes dali, né? E aí eu não vou contar mais desse filme Cidade de Deus, que eu queria que vocês vissem, porque é muito irado, e você vai pegar as referências da cena. Então, da mesma forma que a favela tinha a parte das crianças abandonadas, a Londres industrial, de uma sociedade industrial, que era potência econômica, que não deixa de ser uma potência econômica no século XIX, cara, isso tudo, brother, isso tudo acaba virando a grande confusão socioeconômica que faz com que não apenas a evolução econômica e industrial, mas também a evolução estrutural mostrem suas desigualdades. Né? Você consegue reparar que as zonas pobres de Londres são pobres raiz, cara. Elas não são favelizadas porque houve um planejamento urbano. Bem, no caso do Rio de Janeiro não houve esse planejamento urbano. No caso de São Paulo, a população mais pobre ela foi marginalizada, ela foi periferizada. A nossa geografia aqui do Rio de Janeiro não permitiu isso. Em Londres não teve muita dificuldade em fazer isso porque o planejamento urbano empurrou a galera para o interior. Então, o que a gente aprende hoje, para que vocês não esqueçam, né, e para eu poder ir para as perguntas, para que vocês não esqueçam sobre a Revolução Industrial. Primeiro, Sherlock Holmes dá uma aula para a gente sobre o método científico. Segundo, além disso, além de ele criar essa lógica sobre o método científico, ainda existe mais um outro ponto. Ele mostra que todo aquele processo, né, observação, o questionamento, a hipótese, a experimentação, os resultados e depois a conclusão, todo esse processo do pensamento científico, do método científico, ele pode ser analisado sob um processo tanto dedutivo, que é o que ele faz, quanto cartesiano, que é o que o Taylor faz. E a partir do momento em que eu crio um método cartesiano, como o Taylor, eu consigo tornar a administração uma ciência. Enquanto isso, Sherlock Holmes torna o quê? Um trabalho burocrático, uma ciência também, e uma ciência de deduções. Isso quer dizer que a ciência é mergulhada naquele meio. Quer dizer que a academia, as formas de pesquisa, os estudos sempre são valorizados naquele processo. E como eles sempre são valorizados, eles formam o especialista para aquilo ali. Então, para todo esse conceito acadêmico que eu crio, eu acabo desenvolvendo um meio chamado de técnico científico. Elementar, meu caro. E aí, se eu crio um meio técnico científico, significa então que eu consigo criar um meio de produção de conhecimento acadêmico, né? A teoria administrativa, que é o meio científico, a aplicação dela a partir do trabalho repetitivo, do trabalho alienado. Nesse caso, um meio técnico. E aí é muito maneiro, ó. Já até vi aqui um comentário maneiro. O processo de globalização ajudou muito para essa marginalização. Sim, ele ajudou muito para essa marginalização, até porque o ritmo de crescimento econômico ele vai acabar influenciando territórios que são produtores de matéria-prima e eles não vão ter essas estruturas industriais, né? Então já vai gerar muita desigualdade lá. E do outro lado, eu tenho na própria Inglaterra a busca por aquela mão de obra mais barata, né? Aí que entram críticas de século XIX, como por exemplo a do próprio Marx, né? Que ele entende que esse excesso de mão de obra, né? Que essa mão de obra barata, excedente, pobre, é vista como um exército de reserva, né?
Então tenta lembrar do seguinte, tenta lembrar que essas críticas, tanto do Marx, do Engels, depois do Bakunin, na verdade antes do Bakunin e durante do Bakunin, com a anarquia, todas essas críticas sobre a condição do trabalhador, da condição da crítica ao sistema de produção, cara, elas seguem também o mesmo método científico. Né? E aí, ela, claro, ela vai criar um outro sistema, né, que seria o materialismo dialético, no caso o socialismo marxista, mas quando tudo isso acontece, cara, a gente vai ter um outro problema. Porque se esses malucos aparecem, e esses caras começam a contestar a lógica industrial e a lógica de produção, eles vão criar movimentos sociais aptos para poder tentar mudar o sistema. Né? E aí entra o problema, porque dentro de uma lógica técnica e científica, eu não vou prever esse tipo de manifestação social. O povo, na verdade, no caso o trabalhador, para o Taylor, ele é um mecanismo de produção. Para o Fayol, na Europa, o trabalhador nada mais é do que aquele ser subserviente, aquele ser que depende do emprego para poder fazer o que eu ordenei. Então, como é que aquele cara vai protestar? Por que ele vai se organizar? Por que ele vai tentar quebrar? Onde que entra o ludismo? Até um bizu aí, o André, o professor André Rodrigues, né? Tem até um canal no YouTube também, no Instagram, ele também fala sobre isso, né? Ele mostra um vídeo sobre o ludismo, sobre a quebra das máquinas. Tudo isso que acontece, brother, envolve uma série de pensamentos. Dentre eles, o pensamento, será que eu devo quebrar a máquina? Será que eu devo quebrar o sistema? Será que eu devo quebrar a administração científica? O que eu devo quebrar para que essas diferenças de classes sociais sejam atenuadas? Para que essa relação de conflito de classe, de desigualdade, de exclusão aconteça. Essa é a crítica que faz o marxismo existir. É essa crítica que faz a anarquia existir. Então, até hoje a gente tem inúmeros debates, inúmeras retóricas, polarização política, né? Polarização ideológica, mas é uma coisa muito clara. Enquanto existirem sistemas como esses, estruturas como essa, não adianta o grau não adianta você ser um Sherlock Holmes, né? E aí, o que envolve esse processo é você conseguir entender o seguinte, cara. Sempre vão existir teóricos que vão contestar o sistema. Sempre vão existir teóricos que vão alimentar o sistema. E sempre vão existir também teóricos que vão, de alguma forma, analisar o sistema e tentar fazê-lo evoluir. De uma forma ou de outra. Né? E shalom não. Então, gente, vou deixar esse espacinho para dúvidas. Eu já vi que tem uma duvidazinha ali. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre revoluções industriais, sobre Sherlock Holmes, se quiserem misturar uma coisa com a outra, só mandar ver, tá? Eu vou clicar aqui para ver uma das dúvidas. Olha só. Estados Unidos é caracterizado como maior potência econômica. Ela também se encaixa nesse período de alta crise? Cara, então, os Estados Unidos, como é que se diz? Ele já era uma potência econômica na época e, no caso daquela época, né, do século XIX, ele tinha uma estrutura, como é que eu posso falar, geopolítica mais voltada para as Américas e para o Extremo Oriente. Né? A Europa entendia como é que se diz? A Europa entendia que o domínio imperialista sobre Ásia, África, Oceania, era a vertente geopolítica dela, né? Então ela atuava sobre os territórios, comprava matéria-prima desses caras. Isso quer dizer que os Estados Unidos tinham uma força geopolítica grande, mas ela não conseguia influenciar tanto a Europa, pelo menos não produtivamente, quanto ela fazia nas Américas, por exemplo. E a Europa a mesma coisa. Não conseguia chegar tanto nas Américas quanto nos Estados Unidos, mas chegava mais na África, na Ásia e na Oceania. Vamos lá. O fato de Sherlock ser problemático e viciado, inclusive nos livros, de verdade, né? E ele não tinha só... Era muito legal, porque eu estou no século XIX e eram tratados problemas psíquicos, né? O Sherlock Holmes tinha alguns distúrbios sociais também, né? Pode ser uma analogia se a Inglaterra problemática? Cara, com certeza. Inclusive, é muito maneiro você falar isso, cara, porque o Watson é médico, né? Ele foi um médico de guerra. E aí acontece uma parada muito louca, porque o Sherlock Holmes ele é viciado em fumar cachimbo, como é que se diz? Ele é viciado em tabaco, né? E aí é muito legal, porque além disso ele é um cara muito obsessivo. Em uma sociedade repetitiva, em uma sociedade, como é que se diz? Em uma sociedade agressiva como aquela ali, ter um cara tão bitolado quanto o Sherlock Holmes não é uma coisa, enfim... incomum. Né? Tem aqui
Fuchsia Beer. Gostei desse coisa. Então, cara, eu não sei o que fazer. Talvez se você, sei lá, sair e depois voltar, talvez isso melhore. Eu não sei, eu tô chutando. Vamos lá. Os Estados Unidos perdeu força industrial na crise imobiliária. Cara, isso é muito mais atual, né? Mas, peraí, vamos lá. A crise imobiliária de hoje, né? 2008 para cá. Sim, ele já estava perdendo força industrial desde muito tempo, cara. Então, mas a questão é que a economia estadunidense, na verdade, a tendência das economias lá para a terceira revolução industrial é de globalizar a fábrica, né? Então eu vou tornar o meu país, né? O meu país central, como um grande núcleo de produção tecnológica, de produção informacional. Então vou ter um controle de demanda, né? Uma coisa mais terceira revolução industrial, meio técnico, científico, informacional, e eu vou desenvolver os espaços de produção fabril para outras partes do mundo. Lembrando que, na nossa analogia aqui do Sherlock Holmes, a gente tem fábricas locais, né? As fábricas, elas conseguem ser locais cuja produção se expande para outros países, né? Então elas têm ainda um potencial de exportação gigantesco. Mas, no caso da terceira revolução industrial, a fábrica já começa a tomar outras proporções. Na transição da segunda para a terceira, as fábricas já começam a ir para outros países e tal, né? Mas elas acabam utilizando parte do capital financeiro para atuar em outras nações. Com a crise imobiliária, eu perco capacidade financeira, eu perco investimentos de mercado, e claro que os braços da fábrica global dos Estados Unidos acabam tomando prejuízo, acabam fechando portas nesse processo. Né? Peraí, antes do Just in Time, que eu estou deixando pessoas no vácuo aqui, gente. Vamos lá. Na cena em que o gigante enfrenta Sherlock, caraca, algum fã aqui dando fé. Não, pode ser relacionado com algum conflito de países. Cara, nesse caso, né, inclusive não o conflito com o gigante e tal, com o próprio Moriarty depois, né, todos esses conflitos do Sherlock Holmes, eles acabam não sendo analogias de fato, né, porque a literatura do século XIX era uma literatura que já vendia aquela ideia do mocinho e do vilão. Havia poucas analogias políticas nesse fato. Né? O Sherlock Holmes ele acaba sendo interessante, tal como algumas obras daqui do Brasil, de virada de século, né? Como uma obra mais descritiva do espaço, descritiva de alguns dados que envolviam o dia a dia do indivíduo. Né? Não, uma corrente mais moderna, talvez, da literatura. O que vai acontecer? Acontece que todo esse processo, cara, de combates, de conflitos, eles vão girar em torno do conflito de bem e mal. Né? O conflito talvez seja uma analogia com Davi e Golias, uma parada assim, mas nada muito referente, pelo menos eu não consigo enxergar ainda sobre isso, mas nada muito referente a Inglaterra está combatendo outro país, alguma coisa do gênero. Lembra do seguinte, lembra que o Reino Unido ele já era um império onde o sol nunca se põe, ou seja, ele já tinha um império grande o suficiente para dominar territórios de ponta a ponta do mundo, né, do extremo oriente ao extremo ocidente. Aqueles países cuja bandeira tem aquele asterisco da Grã-Bretanha, né, aquilo ali mostra pra gente qual era o poder imperial da Inglaterra. Vamos lá. Qual a relação do espaço físico das fábricas e a produção dos funcionários? Gostei. Então, o que é maneiro, né? A relação do espaço físico das fábricas e produção dos funcionários. Cara, o espaço fabril da primeira revolução industrial é um espaço confuso. Né? A gente sabia que haviam espaços mais largos, aqueles janelões acima, mas a ideia era muito mais controlar a movimentação dos operários do que, de fato, reestruturar o comportamento deles dentro da fábrica. Então, o espaço fabril da primeira revolução industrial não era tão organizado quanto o da segunda. O Taylor, quando começa a analisar os elementos da administração, ele começa a perceber que isso era realmente um problema. Então ele investe em elementos como, por exemplo, a ergonomia, né? O fato de eu conseguir pegar determinada produção e conectar com a próxima fase de produção. Né? Lembra que o Ford evoluiu isso para a esteira e para a horizontalização da fábrica. Né? E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele estimula e muito a ideia de sincronia de uma parte da produção para outra. Quando ele mistura a ergonomia e a sincronia, ele acaba fazendo com que a produção fique mais articulada, ela se conecta de um ponto para outro, ao mesmo tempo em que eu passo a entender que a próxima fase do trabalho não é minha, então eu só tenho uma função específica. E eu passo o próximo passo para uma
Nossa, eu passo o próximo passo para outra função, né? Para outra função de produção. Eu não preciso saber o que o outro vai fazer, né? Eu não preciso saber o que o outro vai fazer, eu só preciso passar aquilo ali para ele. E depois disso eu tenho a sincronia e a cronometria, ou seja, eu marco o tempo do cara. É aí que eu consigo usar a análise da produção e o tempo. Então, vou relembrar a pergunta de Just in Time, obrigado. Né? Foi a pergunta da, deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, Stephanie tracinho PF. Então, Stephanie, onde é que entra o Just in Time para a gente conseguir encaixar isso? Né? A ideia do Just in Time envolve a relação da produção com a demanda. E se ela envolve a relação da produção e da demanda, significa então que, ao contrário do primeiro processo, em que eu só especializava a mão de obra para fazer aquilo ali, agora eu preciso ter um controle do mercado, eu preciso usar o meio informacional para fazer com que os sistemas de produção consigam atuar sem o estoque exagerado que havia na produção massiva fordista. Então o Just in Time ele vai ter muito mais a ver com a relação de produção, de demanda, do que do espaço interno da fábrica. No espaço interno da fábrica, eu acho legal que você